Um internauta me perguntou quais são as implicações de ter-se a marca da besta na mão direita ou na fronte. Eu quero comentar brevemente a respeito disso neste momento e também no vídeo de hoje eu vou lhe indicar alguns livros que vão lhe ajudar a estudar com mais profundidade Apocalipse capítulo 13, um dos capítulos que mais chamam a atenção das pessoas. E no vídeo de hoje eu também quero lhe mostrar uma coisa. Mesmo que eu já tenha falado, eu quero lhe mostrar que esta ideia de que a marca da besta será um chip colocado literalmente na mão direita ou na testa de alguém é uma tremenda bobagem. E você, como um cristão que estuda a Bíblia com seriedade, não pode acreditar numa coisa dessas. Vamos então para o nosso estudo de hoje. Vamos começar a nossa leitura do texto de Apocalipse, capítulo 13. Vou ler para você aqui os versículos 15 ao 17. Apocalipse 13, antes para contextualizar, fala de duas bestas, dois poderes, tá? Um poder religioso e um poder político, que se unirão pouco antes da volta de Cristo, não é? Para boicotarem os verdadeiros adoradores de Cristo. Tá bom? Então, é sobre isso que fala Apocalipse 13. E uma das formas de boicotar os filhos de Deus será fazer um boicote econômico. E por meio de um sinal de identificação, obviamente, estas pessoas não poderão comprar e nem vender. É o que diz aqui a partir do verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Aqui está falando da segunda besta, dando fôlego, dando vida à primeira besta de Apocalipse 13. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Muitas especulações surgem porque as pessoas não usam a metodologia correta para estudar o Apocalipse. E se você estudar o Apocalipse com a metodologia correta, ou seja, fazendo uso do texto bíblico e do método historicista de interpretação, que vê a atuação de Deus nas profecias ao longo da história, você não terá problema algum. O que significaria esta marca da besta? Primeiramente, temos que definir se ela é literal ou simbólica. É óbvio, pelo contexto, que ela é simbólica. Por quê? Besta, o termo besta ou animal, ele é aqui literal ou é simbólico? Ele é simbólico. Se besta é um termo simbólico para se referir a poderes, a um poder nesse contexto político e a outro poder religioso, é óbvio que se besta é simbólico, o sinal também é simbólico. Então você não pode acreditar nessa teoria absurda de que vai ser colocado um chip na mão direita ou na testa de alguém. Até porque um chip, ele pode ser colocado no braço, nas costas, na perna, onde a pessoa quiser. Ok? Então, não é esse o tema em discussão no Apocalipse. Para você entender o que significa esta marca da besta colocada na mão direita ou na fronte, você tem que ir ao próprio texto bíblico. Você tem que lembrar que João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele tinha como base de sua fé o Antigo Testamento. Então nós temos que buscar no Antigo Testamento, na Bíblia do apóstolo João, algum texto que nos possa dar uma compreensão, pelo menos aproximada, do que significa a marca da besta ser colocada na mão direita ou na fronte. Você não concorda comigo? Então, se João tinha o Antigo Testamento como a base da fé
dele, não é? A sua regra de fé, e se ele usou no Apocalipse muita linguagem do Antigo Testamento, vamos buscar no Antigo Testamento um texto que nos ajude a entendermos isso. Ok? E um texto que vai ajudar você a entender parte, né, de Apocalipse 13, 15 a 17, 15 na verdade a 18, é você ir para Deuteronômio capítulo 6. Né? Deuteronômio capítulo 6, vou ler para você do verso 4 ao 6. Presta atenção nisso, porque vai te ajudar, vai te dar o background correto para você entender Apocalipse 13. Tá? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Agora olha o verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão. Lembra que a marca da besta será colocada na mão direita? E te serão por frontal entre os olhos. Lembra da marca na testa? E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha como um texto lança luz sobre o outro. Como que os judeus atavam as palavras de Deus sobre a mão direita ou sobre a fronte? Eles utilizavam os chamados filactérios. Os filactérios eram caixinhas que tinham dentro delas textos bíblicos, especialmente esse texto aqui de Deuteronômio 6, não é? 4, né? E nessas caixinhas tinham esses textos, e elas eram amarradas neles, sobre a mão, sobre o braço, sobre a roupa, para eles sempre lembrarem, né, que eles deveriam ser obedientes a Deus. Olha que interessante. Assim como Deus exigia a obediência do seu povo, e os filactérios recordavam o povo, não é, quando eram atados na mão ou estavam sobre a fronte, assim como os filactérios lembravam o povo de que deveria obedecer a Deus, a besta agora cria um sinal para que os adoradores da besta lembrem que eles devem obedecer ao poder representado pela besta e não obedecer a Deus. E para você ver como a obediência é o ponto central ali no conflito cósmico, em Apocalipse 12, 17 é dito que o dragão, ou seja, Satanás, irou-se contra a mulher, ou seja, contra a igreja, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E você vai para Apocalipse 14, 12, e ali é dito que os santos, os crentes dos últimos dias, são identificados por guardar os mandamentos de Deus e terem a fé em Jesus, ou testemunho de Jesus. Então veja, eu não estou dizendo aqui que salvação pelas obras, não é isso. É que a obediência vai demonstrar se você adora ao Deus que lhe salvou unicamente pela graça dele. Então quando a besta simbólica coloca uma marca simbólica na mão ou na sua testa, está dizendo o seguinte, que de uma forma simbólica, a besta vai exigir a sua obediência a ela e não a Deus. E isso vai se manifestar por meio do seu comportamento. Né? Você vai agir de acordo com o caráter rebelde da besta, que acha que tem autoridade para mudar a lei de Deus, para mudar a palavra de Deus. Então, se a besta é simbólica, é óbvio que o sinal é simbólico. E você precisa interpretar este sinal da besta sobre a mão ou sobre a testa, tendo como pano de fundo Deuteronômio 6, 4 a 6. Né? A besta vai exigir agora algo que Deus exigiu em Deuteronômio 6. Deus exigiu que o obedecêssemos, que amarrássemos a palavra dele na nossa mão, na nossa testa, que imprimíssemos a palavra de Deus na nossa testa e que refletíssemos o caráter dele em nossas ações. Agora é a besta quem está fazendo essa exigência em Apocalipse capítulo 13. Eu quero finalizar aqui lendo para você um outro texto aqui para lhe ajudar a entender isso.
Aqui em Apocalipse 14:1, fala o seguinte: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, Jesus Cristo, não é? E com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Será que isso aqui está dizendo que Cristo vai tatuar o nome dele e o nome do Pai na nossa testa? Gente, isso aqui é simbólico, né? Você vai aceitar racionalmente adorar e obedecer a Deus, ok? Aqui também, ó, em Apocalipse, capítulo 22, ó, diz o seguinte, ó, verso 4. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Deus não vai tatuar o nome dele na sua cabeça. Ter o nome de Deus na sua fronte, ou o nome de Cristo, é você estar refletindo o caráter de Cristo por você ter decidido obedecer a Deus e não obedecer à besta. O poder representado pela besta. Ter o selo de Deus, ou ter o sinal da besta na sua fronte, significa que racionalmente a pessoa vai aceitar obedecer ao poder político religioso representado pela besta e vai agir em conformidade a isso. Então, interprete a Bíblia com a própria Bíblia. Eu não vou aqui agora explicar para você os detalhes de Apocalipse 13. Eu já o fiz em alguns vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links para você acompanhar a explicação que eu dei com base no método historicista para você entender quais são esses poderes representados pelas bestas aqui de Apocalipse 13. Mas eu também vou deixar agora na descrição aqui os links de alguns livros, caso você queira aprofundar-se na compreensão de Apocalipse 13. Interpretemos a Bíblia com responsabilidade. O pessoal também pergunta sobre o comprar e vender. Veja, mesmo que vai existir um boicote econômico em que nós não possamos comprar e nem vender se não estivermos identificados com o poder representado pela besta, o sinal colocado será de forma simbólica, como aconteceu, por exemplo, no Sínodo de Tours. Certa vez ocorreu este sínodo. Vou ler aqui este comentário de Albert Barnes, né, um comentarista clássico, quando ele comenta a respeito do assunto em Apocalipse 13. O Sínodo de Tours, sobre o período, né, do Papa Alexandre III, decretou uma lei que dizia que nenhum homem deveria receber ou ajudar aos hereges, nem realizar negócio algum com eles, ou seja, nem comprar e nem vender. E também o fez assim no Concílio de Constança, tal e como foi expressado na bula do Papa Martim, né, do Papa Martim. Então perceba, já ocorreu no momento da história a proibição de negociar com hereges. E é isso que vai acontecer de acordo com Apocalipse 13. Não é? Aquele que decidir obedecer a Deus, ao invés de obedecer ao poder político representado pela besta, aquele que decidir adorar a Deus no seu verdadeiro dia e não no dia obrigatório estabelecido pelo poder representado pela besta, ele não vai poder negociar, ele vai ser boicotado economicamente falando. Tá, ok? Então eu vou deixar, repito, alguns links para você aqui, para você estudar Apocalipse 13 à luz do método historicista de interpretação. Quando formos interpretar a Bíblia, e neste caso o Apocalipse, lembremos que a Bíblia de João era o Antigo Testamento. Então vamos buscar textos no Antigo Testamento que possam nos ajudar a entendermos o livro do Apocalipse. Tá bom? Que Deus te guarde. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de ativar as notificações, porque muitos vídeos novos estão saindo aí e você precisa estar a par desses novos estudos. Um grande abraço e até uma próxima.